E agora nós vamos falar sobre a tricuríase, que é a segunda classe de nematódios, ou seja, de vermes, que nós iremos abordar. A tricuríase ela é estimada em 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro infectada, ou seja, é uma verminose de ampla distribuição espacial e mundial. Mais prevalente em indivíduos menores de 15 anos, então nas crianças e nos pré-adolescentes, pelo contato que esses indivíduos têm com o ambiente e também porque muitas vezes eles estão desprotegidos. Mais prevalente em regiões de clima quente e úmido, como é aqui o nosso país, né? A nossa região é um país de clima temperado, então esse clima mais prevalente, mais de temperatura mais elevada, é um ambiente favorável para a proliferação dessas verminoses. Então, regiões de clima quente e úmido e também com condições sanitárias precárias. A tricuríase tem muito a ver também com a questão ambiental, sanitária e de higiene. A sobrevida dos ovos do parasito é que esses parasitos, eles, dependendo dessas condições de temperatura e de umidade, esses ovos, eles sobrevivem por meses no ambiente, até que uma pessoa suscetível, né, um provável hospedeiro dessa verminose, possa ingerir esses ovos. E quem são os reservatórios? É o homem. É o único reservatório relevante na transmissão de tricuríase. Não existem vetores, não existem hospedeiros animais, apenas a propagação e a ingestão dos ovos pelos seres humanos. Quem é o agente etiológico? É um nematódio chamado Trichuris trichiura. Ele é um verme que tem uma abertura bucal e que essa abertura bucal é desprovida de lábios. Ou seja, é um verme que tem uma cavidade bucal, né, oral, mas que não tem lábios e não tem também o espículo, que são aqueles dentezinhos de fixação, como a gente viu na ancilostomíase. O ancilóstoma tem os espículozinhos para ficarem fixados ali na mucosa intestinal, mas no caso da tricuríase, ele é um verme que tem cavidade bucal, assim como os outros, porém não tem espículo e não tem nenhum órgão de fixação ali na mucosa intestinal. Os vermes adultos são dioicos e com dimorfismo sexual, ou seja, eles acasalam e as fêmeas fecundam ovos que serão eliminadas nas fezes do hospedeiro, no caso da pessoa que está parasitada. Então é por isso que são vermes dioicos, porque nós encontramos as formas masculinas e femininas dos vermes, há um acasalamento, eles colocam e fecundam ovos, no caso as fêmeas, e aí o indivíduo vai eliminar esses ovos pelas fezes. Aqui nós temos uma imagem nítida do Trichuris trichiura. Ele é um verme achatado, longo, ele mede cerca de 2 a 3 centímetros. Ele é tão fininho quanto um fio de cabelo. Ele, na verdade, é muito comparado a um fio de cabelo devido à espessura dele e também é muito parecido com o Ascaris, que ele é alongado, porém ele é achatado e com espessurazinha fina. Aqui nós temos um ovo de tricuris. Dentro do ovo nós encontramos uma larva imatura, onde essa larva ela vai amadurecer no ambiente, assim como a Cilostomíase, e depois é, esse ovo ele será ingerido pelo indivíduo, pela pessoa, pelo ser humano que está ali exposto. Diferente da ancilostomíase, essa larva aqui da tricuríase, ela não sai de dentro do ovo. Então são ingeridos os ovos na tricuríase. Já na ancilostomíase, a larva ela eclode, sai de dentro do ovo e permanece sobre vida livre ali, infectante, até que consiga adentrar a pele e as mucosas de uma pessoa. Aqui na tricuríase não, é diferente. Os ovos, eles são ingeridos principalmente nos alimentos e nas coleções de águas contaminadas que são ingeridos pelos indivíduos. Então, tricuríase, modo de transmissão.
ocorre uma reprodução sexual no intestino grosso humano. Então, no intestino grosso de uma pessoa que tem os parasitos triquiúras, esses parasitos, sob a forma de macho e fêmea, irão copular e ela irá produzir e fecundar ovos. Os ovos eles são eliminados no meio externo pelas fezes. Permanência do verme no homem é de 1 a 2 anos. Então, quando esse indivíduo que está parasitado não faz um tratamento adequado, essa pessoa poderá albergar esse verme por 1 até 2 anos de parasitismo. Isso ocorre nas grandes infestações, nas grandes parasitoses, onde o indivíduo tem muitos vermes ali a nível intestinal e que esses vermes eles irão durar todo esse tempo, de 1 a 2 anos. A fêmea, ela fecundada, ela vai eliminar de 3.000 a 20.000 ovos por dia nas fezes do indivíduo. Então, veja, é muita coisa. 20.000 ovos em um único dia significa que a fêmea ela é extremamente fecunda e que produz muitos ovos para continuar mantendo o ciclo de parasitemia, onde aqueles ovos serão os futuros vermes que estão ali sob a forma de larva que irão infectar outras pessoas. Então, o desenvolvimento embrionário acontece no meio externo. Quando esses ovos são depositados no ambiente, com aquelas condições de temperatura e de umidade, os ovos eles irão amadurecer essas larvas e esse processo demora cerca de 21 dias para poder haver o amadurecimento das larvas no ovo embrionado. E em condições ambientais favoráveis, ovos com embriões permanecem viáveis por longo período de tempo. Não se sabe ao certo quantos meses, quantos dias esses ovos permanecem viáveis no ambiente. Porém, acredita-se que, por serem ovos resistentes às intempéries do ambiente, né, à umidade, à radiação solar, ao vento, à poeira, acredita-se que esses ovos permaneçam por alguns meses viáveis no ambiente. Os ovos infectantes podem contaminar alimentos sólidos, como por exemplo hortaliças, verduras, alface, tomate, repolho, e também líquidos, como águas, coleções hídricas, né? Águas doces para consumo humano, podendo assim serem ingeridos pelo homem. A eclosão dos ovos acontece no intestino delgado, então, depois que o indivíduo ingere esses alimentos contaminados com esses ovos, no intestino delgado acontece a eclosão do ovo e a consequente saída da larva, porque acredita-se que o ácido clorídrico do estômago e também algumas enzimas pancreáticas, algumas enzimas do intestino, são responsáveis por, entre aspas, quebrar o ovo dentro do intestino e aí a larva ela eclode. Diferente da ancilostomíase, que a larva ela eclode no meio externo, ou seja, no solo. Aqui na tricuríase, a larva eclode já dentro do intestino do indivíduo, sob a ação do ácido clorídrico e de algumas enzimas. Aqui na imagem nós vemos o ciclo biológico do parasito. É interessante porque essa imagem é retirada do livro de Parasitologia Humana e nós vemos como acontece o processo de infecção. Ovos são depositados no ambiente pelas fezes. Depois, no meio ambiente, esses ovos sofrem um processo de maturação, onde essa larva embrionada, ela passa por mudas. A muda de L1, L2 e L3. São as larvas que vão amadurecendo e vão ficando prontas para a infecção. Aí depois, esses ovos, contaminando coleções hídricas e também alimentos, são ingeridos, e aqui a gente vê a ingestão. Esses ovos passam pelo esôfago e descem diretamente para o estômago. Ao contrário da ancilostomíase, não há um ciclo do parasito no pulmão do paciente. Esse parasito aqui não passa pelo pulmão, ele desce diretamente pelas vias digestivas, aqui para o estômago. No estômago é onde tem uma ação do ácido clorídrico.
esse ovo quebra, essa larva sai de dentro do ovo e aí então ela migra até o intestino grosso. Diferente das ancilostomias, e a infecção aqui é no intestino grosso e não no intestino delgado. Manifestações clínicas. Quais os sinais e sintomas que a pessoa com tricuríase apresenta? Primeiro, que ela pode manifestar uma infecção assintomática. O paciente pode ter os vermes adultos que estão ali produzindo ovos, porém sem agredir a mucosa do intestino e, com isso, sem causar inflamação ali ou algum sinal, manifestação clínica ali a nível abdominal. Porém, as pessoas que desenvolvem manifestações clínicas podem ter dores de cabeça, dores no estômago, diarreias, náuseas e vômitos. São sintomas vagais, ou seja, sintomas do trato gastrointestinal, com vômitos, diarreias, perdas de líquidos. Pode haver o que o livro chama de síndrome disentérica crônica. O que é isso? É uma diarreia muito intensa, com muita perda de líquido, e por ser uma síndrome disentérica, significa que há presença de muco e de sangue naquelas dejeções, ou seja, naquela fezes. Então, uma diarreia, síndrome disentérica crônica, é uma inflamação ali da mucosa intestinal que vai promover uma disenteria. E, em geral, ela é relatada em crianças com infecções intensas, ou seja, com muitos parasitos ali, promovendo essa inflamação a nível do intestino grosso e, com isso, essa síndrome disentérica. Pode acontecer também dor abdominal com tenesmo. O que é o tenesmo? É uma grande dificuldade para evacuar. Então, são aquelas pessoas que têm prisão de ventre mesmo, que têm uma dificuldade imensa porque formam um fecaloma, que é uma massa fecal ali, um bolo fecal que não consegue ser eliminado e aí vai promover uma prisão de ventre e o paciente vai sentir muito desconforto, muita dificuldade para evacuar. Essa parasitose causa isso também. Anemia, porque o parasito ele também suga os nutrientes e o ferro provido das hemácias do paciente, então esse paciente vai ficar anêmico. E em geral, também ocorre desnutrições graves em crianças com muitos parasitos. Se considera uma superparasitose aqueles indivíduos que são diagnosticados com mais de 10 mil ovos por gramas de fezes. Então, se o indivíduo tem mais de 10 mil ovos por gramas de fezes, ele é um superparasitado. Nesses casos de superparasitismo, pode acontecer todas essas manifestações aqui, ó. Prolapso retal, que também é uma das complicações dessa verminose, é por causa do tenesmo, né? O tenesmo eu expliquei a vocês que é essa grande dificuldade para evacuar, para defecar, e com isso a pessoa ela faz muita força no momento da evacuação. E por fazer muita força, pode acabar de que essa pessoa venha a ter um prolapso retal. O que é isso? É quando uma porção da mucosa do reto, ela se exterioriza, ela fica para fora. Nós temos aqui uma imagem do prolapso retal de um paciente parasitado que, de tanto ele fazer força para evacuar, acabou tendo essa exteriorização do tecido intestinal. E aqui no prolapso retal, não sei se vocês conseguem visualizar aqui no vídeo, mas vocês podem observar no slide que nós temos visível aqui, ó, não é nem a nível microscópico, mas nós temos visível a presença de alguns vermes que saíram junto com o tecido intestinal, aqui, ó, na coloração meio esbranquiçadozinhos. Estão vendo? Pronto, prolapso retal, distribuição do parasito por todo o intestino grosso. Então, em todo o intestino grosso, esse parasito vai promover um processo inflamatório que vai gerar diarreia. Ulcerações e sangramentos na mucosa retal, pode haver sangramento, pode haver questão de essas dejeções, essas fezes, elas saem com raios de sangue, ou nos casos de disenteria, como já falei, há uma grande quantidade de sangue considerável ali, e também poderão haver alterações sistêmicas, como febre, sudorese, mal-estar, prostração, o paciente ficar ali prostrado.
E uma outra característica dessa verminose é que há a presença de um prurido intenso. O que é isso? Uma coceira provocada pela ação desse verme ali na mucosa retal e anal. Então é parecido com o prurido das hemorroidas, com aquela coceira insuportável que o paciente relata por conta da ação inflamatória do parasito. Com relação ao diagnóstico da tricuríase, ele é baseado na sintomatologia, é o diagnóstico clínico, mas o recomendável é que se faça o diagnóstico laboratorial, porque só o diagnóstico clínico não é capaz de diferenciar qual é o tipo de verme. Então, é preciso saber se é um tricuris, se é um ascaris, se é um ancilóstoma. Então, só o exame parasitológico de fezes, por meio da técnica de Catocates, que é o nome do exame, é que vai diferenciar se são ovos de tricuris ou de outros vermes. Em alguns pacientes, principalmente aqueles que desenvolvem prolapso retal, poderá ser feita a colonoscopia, que é um exame do tecido, do material intestinal, e também a anoscopia. O tratamento é feito com duas drogas de escolha para a tricuríase, albendazol e mebendazol. Se for albendazol, são comprimidos mastigáveis de 400 miligramas ou então suspensão oral para crianças pequenas. Se for mebendazol, pode ser comprimidos para ser tomados de 12 em 12 horas durante 3 dias ou então na forma de suspensão oral também para crianças menores. Com relação às medidas de prevenção e controle da tricuríase, para a gente encerrar aqui a aula. As medidas de prevenção gerais consistem em melhoria das condições ambientais. Então, é a questão do saneamento ambiental, a rede de esgotos, é a questão de tratamento da água de forma correta, destinação adequada do lixo, o lixo que é produzido dentro de casa, que isso também tem muito a ver com as questões sanitárias e ambientais na transmissão de tricuríase. E nós temos as medidas de controle específicas, como evitar possíveis fontes de infecção. Então, a pessoa deve evitar certos ambientes, certos locais, algumas lavouras que são irrigadas com águas contaminadas. É muito importante que crianças não tenham acesso a esse tipo de ambiente ou que os alimentos sejam bem higienizados. Ingerir vegetais cozidos, lavar bem e desinfetar verduras cruas, sobretudo alface, tomate, tudo aquilo que é ingerido cru. Higiene pessoal na questão do banho e na questão também de se lavar logo após as defecações. Isso também contribui muito para a questão de prevenir a transmissão de tricuríase. Higiene pessoal, limpeza na manipulação de alimentos, principalmente profissionais cozinheiros, trabalhadores da área de cozimento em restaurantes, em em centros coletivos como creches, quartéis, orfanatos. Então, quem manipula os alimentos tem que ter muito cuidado. E a questão de se atentar realmente para a higiene, a lavagem das mãos antes do preparo dos alimentos, para que não haja ali naqueles ambientes coletivos um surto de tricuríase. Inquéritos coproscópicos. Inquéritos são aquelas ações que são feitas pelo posto de saúde e também pelo sistema de vigilância sanitária, que passa distribuindo aqueles potinhos para que a população faça os exames de fezes. Aí a gente diz que é inquérito coproscópico, é quando se quer diagnosticar ali numa população delimitada casos de tricuríase ou de outras parasitoses. Então, as pessoas pegam um potinho, colhem uma amostra de fezes e mandam pela vigilância sanitária para ser feita ali a leitura desse exame para ver, detectar no microscópio a presença dos vermes. E as pessoas que são diagnosticadas com essa verminose, que haja o tratamento coletivo dessa população, porque tratando coletivamente as pessoas, haverá ali também um impedimento da transmissão e da contaminação do ambiente. Bom, hoje eu tinha para falar para vocês sobre essas duas parasitoses,
Agora, pela nossa ementa, só faltam mais outras duas que irei abordar na próxima aula. Lembrando que tem atividade para ser enviada e vai contar como frequência. E a gente se comunica na próxima quinta, na próxima aula da gente. Fiquem todos com Deus.